Não chora, vovó. Aqui ninguém ouve a gente, nem mesmo Deus, murmurou o pequeno Lucas, enquanto observava a mulher caída no chão frio de um corredor escuro, abraçada a uma lata de metal azul que parecia ser seu único tesouro no mundo. Naquela noite, Dona Mercedes, uma mulher que passou 30 anos limpando o chão dos outros para dar um futuro à filha, descobriu que o asfalto da rua era mais acolhedor do que o coração de quem ela mais amava. O que estava para acontecer naquele asilo clandestino, escondido sob a neblina pesada dos arredores de São Paulo, mudaria para sempre a vida de muitas pessoas e revelaria um segredo enterrado há décadas. Mas, para entender como Mercedes foi parar ali, você precisa conhecer a verdade por trás do brilho do diploma que ela pagou com cada gota de seu suor. Assista até o final, porque o que essa mulher vai fazer para retomar sua dignidade é algo que você nunca viu antes. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se o que aconteceu com a Mercedes tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. O som que marcou a vida de Mercedes por 2 décadas não foi o de uma música bonita ou de risadas em família. Era o barulho rítmico, quase hipnótico, de um rodo raspando o chão e o baque seco de um pano sendo torcido em um balde de alumínio. Sob o céu cinzento e pesado de São Paulo, onde a garoa fina teima em molhar quem não tem onde se esconder, Mercedes despertava todos os dias às 4 da manhã. Suas mãos eram um mapa vivo de cicatrizes, calos e pele ressecada pelos produtos químicos. Eram mãos de uma trabalhadora que não conhecia o descanso, mas que guardavam uma lucidez cortante nos olhos. Mercedes trabalhava na Avenida Paulista. Ela via o sol nascer através dos vidros espelhados das grandes corporações que ela mesma deixava impecáveis. Enquanto o mundo dos negócios fervilhava, Mercedes era invisível, uma sombra de uniforme azul que garantia que o mármore brilhasse para os pés de quem nunca olharia para o seu rosto. Todo o dinheiro que ela ganhava, cada centavo economizado com marmitas frias e caminhadas para economizar a condução, tinha um destino sagrado: a mensalidade da Faculdade de Medicina de sua única filha, Letícia. Para Mercedes, Letícia era a sua obra-prima. O símbolo de toda essa jornada era uma fotografia antiga, protegida por uma moldura de plástico barato que ocupava o lugar de honra na sua pequena sala no subúrbio. Na foto, Letícia sorria radiante no dia da formatura, segurando o diploma como se fosse um troféu de ouro. Mercedes estava lá, num canto, quase fora do enquadramento, vestindo um casaco emprestado para esconder o uniforme de faxina que não teve tempo de tirar. Ela não se importava em estar na sombra. O brilho da filha era o suficiente para iluminar toda a sua vida. Mas havia um vazio que Mercedes tentava ignorar. Um silêncio que crescia a cada vez que Letícia subia um degrau na escada do sucesso. Letícia agora era uma médica respeitada, casada com Ricardo, um homem que exalava o cheiro do poder. Ricardo era herdeiro de uma linhagem de advogados influentes e tinha ambições políticas. Para ele e para a nova versão de Letícia, a origem de Mercedes era algo que precisava ser higienizado, como uma mancha difícil de remover de um tapete caro. A rotina de Mercedes era solitária. Ela ainda morava na casinha simples que seu falecido marido, um mestre de obras, havia deixado. Era uma construção sólida, feita com o carinho de quem entende de alicerces. Mas, dentro daquelas paredes, o silêncio era interrompido apenas pelo rádio de pilha e pelas lembranças. Mercedes sentia falta do barulho, falta da filha que, aos poucos, se tornava uma estranha que ligava apenas uma vez por mês, com pressa e impaciência. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite de gala. Letícia havia esquecido um casaco de pele sintética, uma peça caríssima, em sua última e rápida visita à casa da mãe. Mercedes, movida por um instinto de cuidado que nunca a abandonou, decidiu levar o casaco até o evento onde a filha estaria. Ela pegou 2 ônibus, atravessou a cidade e chegou ao clube de elite onde Ricardo lançava as bases de sua futura campanha política. Ao chegar, Mercedes foi barrada na entrada. A entrada de serviço é pelos fundos, disse o segurança, sem sequer olhar para ela. Mas ela insistiu, dizendo que era a mãe da doutora Letícia. Quando Letícia apareceu no saguão,
cercada pelos sogros e por figuras importantes, o tempo pareceu parar. Mercedes estendeu o casaco com um sorriso humilde, mas o que viu no rosto da filha não foi gratidão. Foi horror. Foi uma vergonha tão profunda que agiu como um veneno. Letícia não a abraçou. Ela apenas pegou o casaco, deu uma nota de R$ 50 para a mãe como se desse uma esmola e murmurou: "Vá para casa, Mercedes. Você está nos envergonhando." Mas isso era só o começo do pesadelo. Mercedes voltou para casa com a nota de R$ 50 amassada na mão e um buraco no peito que nenhum pano de chão poderia secar. Dias depois, Letícia e Ricardo apareceram na sua porta. Não vieram para pedir desculpas. Vieram com papéis. Eles alegaram que Mercedes estava ficando esquecida, que o episódio no clube era prova de que ela não estava bem da cabeça. Com uma voz melosa e manipuladora, Ricardo explicou que precisavam assinar alguns documentos para um plano de saúde premium, algo que garantiria que ela nunca ficasse desamparada. Mercedes, confiando no sangue do seu sangue, assinou. Ela acreditava que estava sendo cuidada. Mas, na verdade, ela estava assinando a transferência de sua única propriedade e dando procuração plena sobre suas poupanças para o genro. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Sem aviso, Mercedes foi colocada em um carro preto. Letícia não olhou nos olhos dela enquanto as malas eram feitas. Malas que continham apenas o básico. Eles a levaram para o que chamaram de residencial sênior. Mas conforme o carro se afastava do centro e entrava em estradas de terra mal iluminadas, Mercedes percebeu que aquele não era um lugar de luxo. Ela foi deixada em um asilo clandestino, um prédio cinzento com grades enferrujadas e cheiro de desinfetante barato misturado com mofo. "É apenas por um tempo, mãe", disse Letícia, antes de fechar a porta do carro e sumir na neblina. Naquele momento, Mercedes percebeu que Letícia não tinha apenas trocado seu número de telefone. Ela tinha descartado a própria mãe como se fosse um pano de chão velho, que depois de limpar toda a sujeira, não serve mais para nada. A dor de Mercedes não era física, embora as juntas doessem pelo frio daquele lugar. A dor era o vazio. Ela olhava para as próprias mãos, as mãos que pagaram cada livro, cada estetoscópio, cada curso de especialização da filha e sentia uma náusea profunda. Ela foi levada para um quarto coletivo, onde o silêncio era cortado apenas por tosses e gemidos de outros idosos abandonados. Foi ali, naquele cenário de desolação, que Mercedes conheceu Lucas. O menino de 8 anos era como um fantasma que circulava pelos corredores. Ele era filho de uma das cozinheiras que havia sido demitida sem direitos e, por não ter com quem deixá-lo, o levava escondido para o trabalho até que pudesse encontrar outra solução. Lucas era uma criança invisível. Ninguém notava sua presença e por isso ele ouvia tudo. Lucas carregava sempre um radinho de pilha quebrado que ele fingia consertar. Ele se aproximou de Mercedes na primeira noite, quando ela chorava baixinho, segurando sua lata de metal azul. "A senhora é a mãe da médica, né?" perguntou o menino, com um olhar que carregava uma maturidade assustadora para a sua idade. Mercedes assentiu, surpresa. "Eu ouvi o homem de terno conversando com o dono daqui", continuou Lucas, baixando a voz. "Ele disse que a sua casa vale muito dinheiro, porque vão construir um shopping no terreno. Ele disse que o dinheiro vai ajudar ele a virar político importante. Ele riu, vovó. Ele disse que a senhora ia apodrecer aqui e ninguém ia notar." Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Mercedes. Ela achou que estava tudo resolvido, que o sacrifício de sua vida tinha valido a pena, ao ver a filha bem-sucedida. Mas agora, ela descobria que era apenas uma peça de um tabuleiro de xadrez, uma peça que Ricardo e Letícia estavam prontos para sacrificar para ganhar o jogo do poder. Mas havia algo naquela criança que Mercedes não conseguia entender. Lucas parecia saber mais do que apenas conversas de corredor. Ele a levou até um canto do pátio, onde a iluminação era falha, e apontou para uma fresta na parede do escritório do dono da clínica. "Eles guardam os papéis ali, papéis com nomes de pessoas que já se foram, mas que continuam recebendo aposentadoria para o bolso do dono." Mercedes apertou a lata de metal azul contra o peito.
Todos naquele asilo pensavam que ali dentro havia apenas linhas e agulhas de costura. Mas Mercedes guardava ali a sua vida. Durante 30 anos, ela guardou cada recibo de pagamento da faculdade de Letícia. Cada bilhete manuscrito onde a filha pedia dinheiro para festas ou viagens, alegando que precisava se enturmar com os ricos. E, o mais importante, um documento de partilha de bens que seu marido havia deixado. Seu marido, mestre de obras, havia morrido em um acidente de trabalho que nunca foi bem explicado. Na época, a empresa deu uma pequena quantia e Mercedes, no meio do luto e da necessidade de criar a filha, aceitou. Mas o documento na lata azul sugeria que havia uma indenização muito maior, algo que deveria ter garantido o futuro das duas sem que ela precisasse se matar de trabalhar. Onde teria ido parar o resto daquele dinheiro? Aos poucos, as estranhezas do asilo começaram a aparecer. Mercedes notou que Lucas não era apenas uma criança perdida. Ele tinha uma memória absurda. Ele sabia o nome de todos os medicamentos, os horários de cada funcionário e, estranhamente, sabia como operar o sistema de segurança básico da clínica. Ele era o elo de Mercedes com o mundo que a havia esquecido. A investigação de Mercedes sobre o seu próprio passado estava apenas começando, mas ela já sentia que a verdade era muito mais suja do que o chão da Avenida Paulista. Ela olhou para Lucas e viu nele a pureza que Letícia havia perdido no caminho para o sucesso. Eles acham que eu sou apenas uma velha sem voz, Lucas, disse ela com a voz firme. Mas quem limpa o chão vê o mundo de baixo, e de baixo a gente vê as rachaduras de qualquer império. O que ela não esperava era que Ricardo, sentindo que Mercedes poderia estar causando problemas, mesmo dentro do asilo, já estava planejando o próximo passo para silenciá-la definitivamente. E é aqui que muita gente desiste. Mas Mercedes não podia. Ela tinha uma lata azul cheia de segredos e um menino que era o seu único aliado. Mas como ela sairia dali? Como enfrentaria o poder de um futuro político e de uma médica influente sendo apenas uma faxineira abandonada? A resposta estava escondida em um detalhe que Mercedes notou no crachá de um dos enfermeiros negligentes da clínica. Um nome que ela reconheceu de seus tempos de faxina nos escritórios de advocacia da capital. O mundo é pequeno, mas para quem tem sede de justiça, ele pode se tornar um labirinto onde o vilão acaba encurralado pela própria arrogância. Mercedes sentiu um tremor nas mãos, mas desta vez não era de frio. Era de uma determinação que ela não sentia há anos. Ela ia mostrar para Letícia que a dignidade não se compra com um diploma e que o sangue pode até enganar, mas o suor de uma vida inteira deixa marcas que nada pode apagar. Mas havia um mistério ainda maior. Por que Ricardo tinha tanto interesse naquele terreno específico da casa de Mercedes? Lucas mencionou um shopping, mas Mercedes sabia que a região era simples demais para um empreendimento daquele porte. Havia algo enterrado sob o solo daquela casa, algo que seu marido talvez soubesse antes de morrer de forma tão trágica, e o que a clínica estava tentando esconder ao dopar os idosos que faziam perguntas demais. Mercedes sabia que o tempo estava correndo contra ela. A cada dia que passava, ela se sentia mais fraca devido à alimentação precária e ao estresse. Mas ela tinha um plano, e esse plano envolvia a única coisa que ela sabia fazer melhor do que ninguém: observar o que ninguém mais queria ver. Se você quer saber como Mercedes vai escapar desse inferno e o que realmente aconteceu com o pai de Letícia, continue comigo, porque o confronto que está por vir vai abalar as estruturas da elite paulistana e mostrar que nunca se deve subestimar uma mulher que sabe o valor de cada centavo ganho honestamente. Não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa jornada de superação. E me diga nos comentários, você acha que um filho é capaz de tamanha crueldade apenas por dinheiro e status? Eu quero saber a sua opinião. A história da Mercedes está apenas começando. E a justiça, como uma boa limpeza, às vezes precisa de força para remover as manchas mais profundas. Dentro daquela lata azul de biscoitos, o que havia não eram apenas papéis amarelados pelo tempo. Era o rastro de uma vida inteira de sacrifícios que Letícia tentou apagar com a ponta de uma caneta luxuosa. Na penumbra do quarto do asilo,
Com Lucas vigiando a porta, Mercedes começou a revirar cada recibo. Ela encontrou os comprovantes das mensalidades da faculdade, alguns com marcas de gotas de suor, que secaram anos atrás. Mas, no fundo falso da lata, entre uma foto de casamento e um terço de madeira, havia um envelope pardo que Mercedes nunca teve coragem de abrir completamente, desde o dia em que o marido, Josué, partiu. Mas o que ela encontrou ali dentro foi muito pior do que ela imaginava. Não era apenas um registro de óbito, era um relatório técnico da época do acidente na obra. Mercedes, que passou anos acreditando que Josué tinha sido imprudente, sentiu o chão sumir sob seus pés ao ler as anotações feitas à mão por um antigo engenheiro. O guindaste que tirou a vida de seu marido estava com a manutenção vencida há meses, e a empresa responsável pela obra pertencia ao avô de Ricardo, o atual genro de Mercedes. E é aqui que muita gente desistiria. Mas Mercedes sentiu uma chama de indignação queimar o que restava de sua tristeza. Ela percebeu que a fortuna que Letícia agora ostentava, os jantares de gala e os carros importados, foram construídos sobre o sangue de seu pai e o silêncio comprado de sua mãe. Ricardo não se casou com Letícia apenas por amor. Ele sabia que aquela família carregava um segredo que poderia destruir o império de advocacia e as ambições políticas de sua linhagem. Mas como uma mulher trancafiada em um asilo clandestino poderia provar tudo isso? Mercedes olhou para Lucas, que segurava seu radinho de pilha, como se fosse um escudo. Lucas, você disse que eles guardam documentos no escritório, não é? Perguntou ela, com a voz baixa e decidida. O menino assentiu. Ele contou que o dono da clínica, um homem chamado Dr. Arnaldo, recebia visitas semanais de Ricardo. Eles discutiam prazos. Ricardo tinha pressa. A campanha política começaria em breve, e ele precisava que o terreno da casa de Mercedes estivesse limpo e pronto para a venda à incorporadora. O que Mercedes não sabia era que o perigo estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte, o Dr. Arnaldo entrou no quarto com uma bandeja de medicamentos. Dona Mercedes, a doutora Letícia recomendou uma medicação nova para sua agitação, disse ele, com um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Mercedes sabia o que aquilo significava. Eles queriam dopá-la. Queriam transformá-la em um vegetal para que ela não pudesse mais questionar os papéis que assinou. Ela fingiu tomar o comprimido, escondendo-o sob a língua com a habilidade de quem já viu muita coisa na vida, e o cuspiu assim que o médico saiu. Mas ela percebeu que não teria muito tempo. O asilo estava se tornando uma prisão de segurança máxima. Foi então que Lucas trouxe uma novidade. Ele havia conseguido pegar o celular de um enfermeiro que estava distraído assistindo a um jogo de futebol. Vovó, eu sei usar isso. Eu vejo os meninos na rua fazendo, sussurrou o garoto. Com as mãos trêmulas, Mercedes ditou o número de uma antiga colega de trabalho, Dona Zuleide. Zuleide era uma das mulheres de azul, as faxineiras que limpavam os escritórios da Avenida Paulista. Elas eram uma irmandade silenciosa, mulheres que sabiam quem traía quem roubava o quê e onde os documentos mais importantes eram triturados. Ao atender o telefone, Zuleide quase deixou cair o balde. Mercedes? Onde você está, mulher? A Letícia disse para todo mundo que você tinha ido morar em uma fazenda no interior para descansar. Quando Mercedes contou a verdade, o silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. Mas Zuleide não era mulher de se abater. Escuta bem, Mercedes. Nós vamos dar um jeito. A gente limpa a sujeira deles todo dia. Tá na hora de mostrar o que acontece quando a gente para de limpar. Zuleide revelou algo que deixou Mercedes em choque. Ela estava trabalhando no escritório de Ricardo e tinha ouvido uma conversa sobre a casa no subúrbio. O terreno não era cobiçado apenas para um shopping. Havia uma investigação ambiental em curso, indicando que a empresa do avô de Ricardo havia enterrado resíduos tóxicos sob aquela fundação décadas atrás para economizar nos custos de descarte. Se o shopping fosse construído, a evidência seria enterrada sob toneladas de concreto para sempre. A cada resposta, uma pergunta maior se abria. Letícia sabia disso? Ela sabia que estava vendendo a memória do pai e a saúde da mãe para proteger a família do marido?
Mercedes sentiu uma náusea profunda. O vazio no peito agora era preenchido por uma sede de justiça que ela nunca imaginou possuir. Enquanto isso, no centro de São Paulo, o clima era de festa. Ricardo e Letícia apareciam em colunas sociais, sorridentes, preparando o lançamento da candidatura. Letícia usava um colar de pérolas que Mercedes reconheceu. Era um presente que Josué pretendia dar a ela antes de morrer e que Ricardo encontrou nos pertences da família. A ironia era cruel demais para ser suportada. No asilo, a pressão aumentava. Dr. Arnaldo percebeu que Mercedes não estava ficando dopada como deveria. Ele aumentou a vigilância. Lucas não podia mais circular livremente. "O tempo está acabando, vovó", disse o menino, escondido sob a cama de Mercedes durante a ronda noturna. "Eles disseram que amanhã um juiz vem aqui para assinar a sua interdição total." Mercedes sabia que aquela era a sua última chance. Ela precisava sair dali, mas os muros eram altos e o portão estava sempre trancado. Ela olhou para a lata azul, o símbolo de sua resistência. Dentro dela, ela guardava também uma chave antiga, uma chave de metal pesado que ela nunca soube o que abria. Era uma chave que Josué carregava no bolso no dia do acidente. Naquela noite, uma tempestade típica de verão começou a se formar sobre São Paulo. O céu ficou roxo e os primeiros trovões sacudiram as janelas frágeis do asilo. Mercedes sabia que a chuva era a sua aliada. Ela e Lucas planejaram cada passo. Eles usariam o apagão que sempre acontecia naquela região durante as tempestades para tentar chegar ao Muro dos Fundos, onde a vegetação era mais densa. Mas havia algo que Mercedes não tinha previsto. Ricardo, desconfiado das ligações que Mercedes poderia estar tentando fazer, decidiu ir até a clínica naquela mesma noite para garantir que tudo estivesse sob controle. O carro preto de luxo estacionou diante do asilo no exato momento em que o primeiro raio cortou o céu, iluminando a figura de Mercedes e Lucas tentando atravessar o pátio enlameado. O coração de Mercedes batia com tanta força que ela achava que Ricardo poderia ouvi-lo através da chuva. Ela apertou a mão de Lucas, sentindo o pequeno tremer, mas ele não soltou a sua mão. "Não para, vovó. A gente está quase lá", ele sussurrou. Eles se esconderam atrás de um gerador velho, enquanto Ricardo descia do carro, protegido por um guarda-chuva imenso, segurado pelo Dr. Arnaldo. "Onde ela está?" perguntou Ricardo, com uma voz que cortava o som da tempestade. "No quarto, Sr. Ricardo, sob efeito dos remédios, como o senhor pediu", respondeu Arnaldo. Mercedes sentiu um soco no estômago. O genro que ela acolheu como um filho estava ali, pessoalmente, para conferir se ela estava sendo devidamente silenciada. Mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente mudou o rumo daquela noite. Lucas, com sua agilidade de criança, notou que o motorista de Ricardo havia deixado a porta do passageiro entreaberta para buscar algo no porta-malas. Dentro do carro, sobre o banco de couro, estava uma pasta de couro legítimo. Uma pasta que Lucas já tinha visto Ricardo carregar muitas vezes. A decisão moral de Mercedes foi instantânea. Ela poderia fugir e salvar a si mesma, ou poderia arriscar tudo para pegar aquela pasta, que ela sentia ser a peça final do quebra-cabeça. Ela olhou para o muro, depois para o carro. Se ela fosse pega ali, nunca mais sairia viva. Mas se ela conseguisse o que estava naquela pasta, ela teria o poder de destruir todo o sistema que a oprimia. "Lucas, você consegue chegar lá sem ser visto?" ela perguntou com o coração na boca. O menino olhou para o carro, depois para a vovó. Ele não hesitou. Como uma sombra, ele se arrastou pela lama, aproveitando o barulho do trovão para mascarar seus movimentos. Mercedes ficou paralisada, observando a criança que se tornou seu único porto seguro em um oceano de traição. O que havia dentro daquela pasta mudaria não apenas a vida de Mercedes, mas a história de toda uma corporação. E é aqui que a gente percebe que o perigo não vem apenas de quem nos odeia, mas muitas vezes de quem finge nos proteger. Se você está torcendo pela Mercedes e pelo pequeno Lucas, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a levar essa história para mais pessoas que precisam saber que a verdade sempre encontra um caminho.
E se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento de tensão. Eu garanto que o que a Mercedes vai descobrir naquela pasta vai te deixar sem fôlego. A mão de Lucas tocou a maçaneta do carro. O motorista estava de costas. Ricardo e Arnaldo entravam no prédio principal. O silêncio da chuva parecia gritar nos ouvidos de Mercedes. Mas, de repente, uma lanterna iluminou o pátio. Um dos vigas estava fazendo a ronda e parou exatamente na direção de Lucas. Será que Mercedes conseguirá salvar o menino? O que Ricardo fará ao descobrir que sua sogra não está dopada na cama, mas sim no pátio, pronta para derrubar seu império? O confronto final está cada vez mais perto e as consequências serão avassaladoras para todos os envolvidos. O feixe de luz da lanterna cortou a cortina de chuva, dançando perigosamente perto dos pés de Lucas. Mercedes sentiu o ar escapar de seus pulmões. Se o vigia desse mais 2 passos, veria o garoto agachado junto à porta do carro. Sem tempo para planejar, Mercedes fez a única coisa que poderia desviar a atenção. Ela se levantou das sombras e soltou um grito abafado, derrubando uma pilha de latas de lixo vazias que estavam ao seu lado. O barulho metálico ecoou pelo pátio, competindo com o som dos trovões. O vigia girou o corpo imediatamente, apontando a lanterna para onde Mercedes estava. "Quem está aí?" ele gritou, caminhando em direção ao som. Foi o segundo que Lucas precisava. O menino agarrou a pasta de couro, fechou a porta do carro sem fazer barulho e correu na direção oposta, sumindo na escuridão dos fundos do asilo. Mercedes se encolheu, o coração martelando contra as costelas. Ela viu o vigia passar a poucos metros de seu esconderijo, mas a chuva era tão intensa que a visibilidade era quase nula. Quando a luz da lanterna se afastou, ela sentiu uma mão pequena e gelada tocar seu braço. "Peguei, vovó. Vamos logo", sussurrou Lucas ofegante. Os dois correram para o muro dos fundos. Mercedes, apesar da idade e das dores, sentia uma força que vinha de algum lugar profundo e desconhecido. Com a ajuda de um caixote de madeira e do impulso de Lucas, ela conseguiu escalar a parte mais baixa do muro, onde os tijolos estavam soltos. Eles caíram do outro lado, na lama de um terreno baldio, enquanto ouviam os gritos de alerta vindos de dentro da clínica. O apagão finalmente aconteceu, mergulhando o asilo em uma escuridão total. Mas a fuga era apenas o começo. Eles caminharam por quilômetros sob a tempestade, evitando as avenidas principais. Mercedes sabia que Ricardo usaria toda a sua influência para encontrá-la. Eles precisavam de um lugar onde o poder dele não chegasse, um lugar invisível para os olhos da elite. E esse lugar era o escritório de limpeza, onde Mercedes trabalhou por mais de 20 anos. Ao chegarem na sede da empresa de madrugada, foram recebidos por Dona Zuleide. O lugar cheirava a sabão em pó e café fresco. "Meu Deus, Mercedes, vocês parecem 2 sobreviventes de um naufrágio", exclamou a amiga, enrolando-os em cobertores secos. Zuleide rapidamente chamou outras 2 colegas, as mulheres de azul, que estavam terminando o turno da madrugada. Sentada em um banco de plástico, segurando uma caneca de café quente, Mercedes abriu a pasta de couro de Ricardo. Suas mãos ainda tremiam. O que ela encontrou ali não eram apenas estratégias de marketing político. Havia relatórios confidenciais com o timbre da construtora da família de Ricardo. Documentos que detalhavam o incidente que matou Josué. Mas o que a deixou em choque, fazendo a caneca de café quase cair de suas mãos, foi um documento de quitação de dívidas. O papel provava que a indenização milionária pela morte de Josué nunca chegou às mãos de Mercedes porque foi desviada para uma conta fantasma em nome de uma empresa de fachada. E a assinatura que autorizava o recebimento desse dinheiro, com data de 10 anos atrás, era de Letícia. "Ela sabia", murmurou Mercedes, as lágrimas finalmente vencendo a barreira de sua força. "Minha filha sabia que o pai morreu por negligência e usou o sangue dele para pagar o primeiro ano da faculdade e se aproximar dessa gente." O vazio interno de Mercedes, aquela solidão que ela tentava preencher com o orgulho da filha, transformou-se em uma clareza dolorosa. Letícia não era apenas uma vítima da influência de Ricardo. Ela era uma cúmplice consciente. Zuleide e as outras mulheres se aproximaram,
olhando os papéis. Elas, que passaram a vida sendo tratadas como móveis pelos poderosos, entenderam a gravidade da situação. Mercedes, eles têm as leis e o dinheiro, disse Zuleide com um olhar determinado. Mas nós temos as chaves. Nós limpamos as salas onde eles planejam essas sujeiras. Se você quer que a verdade apareça, nós vamos te ajudar a colocar o lixo no lugar certo. Mas o perigo estava longe de acabar. Ricardo já havia notado o sumiço da pasta. Enquanto as mulheres planejavam o próximo passo, o som de pneus cantando no asfalto molhado do lado de fora fez todos ficarem em silêncio. Um carro escuro parou diante da empresa de limpeza. Ricardo descobriu onde ela estava mais rápido do que imaginavam. Ele achava que estava lidando com uma faxineira cansada e um menino órfão, mas não sabia que estava prestes a enfrentar um exército invisível que conhecia cada segredo escondido sob o tapete daquela cidade. Assista até o final, porque a reviravolta que Mercedes está preparando vai sacudir as estruturas de quem achava que o poder era eterno. E se você acha que a Letícia merece pagar pelo que fez com a própria mãe, comenta aqui embaixo: justiça para Mercedes. Eu quero ver quem está do lado da verdade. E não esquece de se inscrever para ver como essa história termina. O prazo estava correndo. O lançamento da candidatura de Ricardo seria em menos de 48 horas. Mercedes tinha as provas, mas como expô-las sem ser presa ou silenciada antes? A resposta estava na lata azul de biscoitos, onde o crachá de faxineira brilhava sob a luz fluorescente do escritório. A guerra estava declarada, e a arma de Mercedes seria a mesma que ela usou a vida inteira: a limpeza. Só que desta vez, ela ia limpar a alma daquela família corrupta diante de todo o mundo. O som dos pneus de Ricardo, freando bruscamente sobre o asfalto molhado, foi como um trovão dentro do escritório de limpeza. Zuleide olhou para Mercedes e, por um segundo, o medo paralisou as duas. Mas ele não sabia que não estava lidando apenas com uma mulher de 60 anos e uma criança. Ele estava no território das mulheres de azul. Mercedes, leve o menino para o depósito de produtos químicos, ordenou Zuleide, com uma voz que não aceitava questionamentos. Enquanto Mercedes se escondia entre galões de desinfetante e fardos de papel toalha, Ricardo entrou no escritório. Ele não pediu licença. Ele entrou como quem é dono do mundo, acompanhado por 2 homens corpulentos que tentavam esconder o volume das armas sob os paletós caros. Onde ela está? Rosnou Ricardo, batendo com as mãos na mesa de fórmica de Zuleide. O cheiro de perfume importado dele parecia uma ofensa naquele lugar que cheirava a trabalho honesto. Zuleide, sem se levantar, continuou preenchendo uma planilha de horários. Não sei de quem o senhor está falando. Aqui só tem trabalhador, respondeu ela, com uma calma que deixou Ricardo furioso. Mas o que aconteceu em seguida foi o que Ricardo não previu. Ele achou que poderia intimidar aquelas mulheres com dinheiro e ameaças, mas ele esqueceu que elas tinham algo que ele nunca teria: lealdade. Enquanto ele gritava com Zuleide, as outras faxineiras que estavam no pátio começaram a cercar o escritório silenciosamente, segurando cabos de vassoura e rodos de metal. Eram 10, 20, 30 mulheres. Uma muralha azul que Ricardo nunca tinha notado, enquanto caminhava pelos corredores da Paulista. Sentindo a pressão, Ricardo recuou. Vocês estão cometendo um erro. Aquela velha roubou algo meu e eu vou recuperar, por bem ou por mal. Ele saiu, mas Mercedes sabia que era apenas um recuo estratégico. O lançamento da candidatura dele seria na noite seguinte, e ele não poderia permitir que ela estivesse livre até lá. Nós não temos muito tempo, disse Mercedes, saindo do esconderijo com a pasta de couro e a lata azul. Ela olhou para as amigas e tomou a decisão que mudaria tudo. Eu não vou para a polícia agora. Eu vou para o lugar onde ele mais se sente seguro. Eu vou para a festa dele. O plano foi traçado com a precisão de quem sabe limpar uma mancha impossível. Lucas, com a ajuda das mulheres de azul, conseguiu digitalizar cada documento da pasta de Ricardo e da lata de Mercedes usando um scanner antigo da empresa. Ele criou um arquivo de vídeo, intercalando as gravações que fez no asilo com as fotos dos recibos e o laudo técnico da morte de Josué.
Na noite seguinte, o clube de elite de São Paulo estava decorado com flores brancas e bandeiras douradas. Letícia estava deslumbrante em um vestido de seda, sorrindo para os fotógrafos, enquanto Ricardo discursava sobre um novo tempo de moralidade e cuidado com as famílias. Ele falava com paixão sobre como os idosos precisavam de proteção, enquanto nos bastidores ele dava ordens para que seus homens vasculhassem cada abrigo da cidade atrás de Mercedes. Mas ele não olhou para quem estava servindo o champanhe. Ele não olhou para quem estava limpando as taças que caíam. No fundo do salão, camufladas entre a equipe de limpeza extra que o clube contratou às pressas, estavam Mercedes e Zuleide. Lucas estava escondido na cabine técnica, um lugar que os técnicos de som e imagem, também amigos das mulheres de azul, cederam para o menino. E é aqui que muita gente desiste, mas Mercedes respirou fundo. Ela sentiu o peso do crachá de faxineira no bolso do uniforme. Aquele pedaço de plástico era a sua armadura. O clímax começou quando Letícia subiu ao palco para apresentar um vídeo emocionante sobre a trajetória de sucesso do marido. Ricardo é um homem de alicerces fortes, dizia ela, com a voz embargada. As luzes se apagaram. O telão gigante, de 10 metros de altura, começou a brilhar. Mas o que apareceu não foram as fotos de Ricardo abraçando crianças carentes. O som que ecoou pelo salão não foi uma trilha sonora de vitória. Foi a voz arranhada do doutor Arnaldo, o dono do asilo, gravada por Lucas. O senhor Ricardo quer que a velha seja dopada até o dia da eleição. O terreno da casa dela é a chave para o financiamento da campanha. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. A imagem de Mercedes, magra e pálida no asilo, apareceu no telão, seguida pelos documentos que provavam que Letícia tinha assinado a quitação da indenização do próprio pai para pagar seus luxos. Os convidados à elite da cidade paralisaram com as taças na mão. Ricardo tentou gritar para desligarem tudo, mas os técnicos haviam sumido. Letícia parecia uma estátua de sal no centro do palco. Foi nesse momento que Mercedes saiu das sombras. Ela não correu. Ela caminhou com a coluna ereta, atravessando o salão sob o olhar de centenas de pessoas. Ela subiu os degraus do palco com a dignidade de quem nunca precisou mentir para ser grande. Ela não pegou o microfone para xingar. Ela apenas caminhou até o púlpito, olhou nos olhos da filha, olhos que agora transbordavam um terror absoluto, e colocou seu antigo crachá de faxineira sobre o mármore do púlpito. A limpeza acabou, Letícia, disse Mercedes em um tom que só a filha pôde ouvir. Agora o mundo vai ver a sujeira que vocês esconderam por baixo de todo esse ouro. A queda foi avassaladora. Policiais federais que já estavam investigando a empresa de Ricardo por fraude ambiental entraram no salão logo após a exibição dos vídeos. Ricardo foi algemado ali mesmo, sob os flashes dos fotógrafos que ele mesmo convidou. Letícia teve seu registro médico cassado semanas depois, respondendo por abandono de incapaz e fraude documental. Mas a verdadeira restauração aconteceu longe dos holofotes. Mercedes recuperou sua casa e o valor integral da indenização de Josué, corrigido por décadas de juros. Mas ela percebeu que não precisava mais daquela mansão ou do status que a filha tanto buscava. Ela usou o dinheiro para comprar o terreno do asilo clandestino, que foi fechado pela vigilância sanitária. No lugar daquelas grades enferrujadas, ela construiu o Centro de Acolhimento Mestre Josué. Não era apenas um asilo. Era um lar onde idosos e crianças órfãs viviam juntos, trocando histórias e carinho. Lucas foi o primeiro a receber uma bolsa de estudos integral de uma fundação que Mercedes criou em nome do marido. A história termina com uma imagem que nunca sairá da mente de quem passou por ali. Mercedes está sentada em um banco de praça no pátio do novo centro. O sol da manhã aquece sua pele e o cheiro é de flores e grama cortada, não mais de desinfetante barato. Ela segura a lata azul, mas agora ela está cheia de doces que ela distribui para Lucas e seus novos amigos. Ela olha para as próprias mãos. Elas ainda têm calos, ainda têm as marcas de uma vida de trabalho duro. Mas agora elas estão limpas. Ela olha para a entrada do centro e vê emoldurado com honra na parede de mármore da recepção o seu antigo crachá de faxineira.
Abaixo dele, uma placa diz: quem limpa o chão vê o mundo de um ângulo que os poderosos jamais entenderão. Aqui a dignidade é a única lei. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela te fez lembrar que o caráter vale mais do que qualquer diploma, se inscreve no canal agora. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e sua fé na justiça um pouco mais forte. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio cada um de vocês, porque, assim como a Mercedes, eu sei que cada voz importa. Eu conto com você. O silêncio que se seguiu à exibição dos vídeos no clube de elite não era um silêncio comum. Era o som do vácuo, o momento exato em que uma mentira de décadas é implodida pela força bruta da verdade. Ricardo, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, tentou avançar contra a cabine técnica, mas foi contido pelos próprios seguranças do evento, que agora não sabiam mais a quem obedecer. Letícia, a médica que Mercedes tanto se orgulhava de ter formado, desabou sobre o palco de mármore. Ela não chorava como uma filha arrependida. Ela chorava como alguém que acaba de perder o trono de papel onde se sentava. Mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente parou o coração de todos os presentes. Mercedes, ainda vestida com o uniforme simples das mulheres de azul, caminhou até a beira do palco. Ela não precisava de microfone. Sua presença, erguida sobre 30 anos de asfalto e sabão, era mais potente do que qualquer sistema de som. Ela olhou para a plateia de joias e perfumes caros e depois para a filha que evitava o seu olhar. Eu limpei o chão para você caminhar sem sujar os pés, Letícia, disse Mercedes, com uma voz que vibrava de dor e dignidade. Mas eu não sabia que, no caminho, você tinha aprendido a pisar nas pessoas para se sentir mais alta. O diploma que eu paguei com cada calo das minhas mãos agora é apenas um pedaço de papel sujo de sangue e traição. A Polícia Federal, que já vinha monitorando as contas de Ricardo por suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes ambientais, não precisou de mais provas. O vídeo de Lucas e os documentos da pasta de couro foram a peça final do quebra-cabeça. Ricardo foi retirado do salão sob vaias algemado, com sua carreira política destruída antes mesmo do primeiro voto ser computado. Letícia foi levada para prestar depoimento, enfrentando acusações de estelionato, falsidade ideológica e o crime que mais doía no coração de Mercedes, abandono de incapaz. Mas a queda dos vilões era apenas a metade da história. O verdadeiro choque, o que realmente deixou a cidade boquiaberta, foi o que Mercedes fez nos meses que se seguiram. Muitos pensaram que ela usaria a indenização milionária, que finalmente recebeu. Os valores corrigidos da negligência que matou seu marido, Josué, para comprar uma mansão nos Jardins ou se mudar para o exterior. Mas Mercedes sabia que a riqueza verdadeira não se mede pelo endereço. E é aqui que muita gente se surpreende. Mercedes não voltou para a sua casinha humilde no subúrbio apenas para morar. Ela descobriu, através dos documentos da Caixa Azul, que o terreno de sua casa era apenas a ponta do iceberg. A construtora da família de Ricardo havia transformado toda aquela área em um depósito de resíduos tóxicos no passado, contaminando o solo e escondendo o crime sob construções simples. Mercedes usou seu novo poder financeiro e as provas que Josué havia deixado para forçar a descontaminação de todo o bairro. Mas o seu maior ato de redenção foi com o asilo. Ela comprou a propriedade do Dr. Arnaldo, que também foi preso por negligência médica. Mas ela não demoliu o prédio cinzento. Ela o transformou. Onde antes havia grades e cheiro de mofo, Mercedes construiu jardins e janelas amplas. Ela fundou o Centro de Acolhimento Mestre Josué, uma instituição modelo que uniu o que a sociedade costuma descartar: os idosos sem família e as crianças órfãs. Ela contratou suas antigas colegas, as mulheres de azul, para gerenciar a manutenção do lugar, pagando-lhes salários dignos e dando-lhes o respeito que nunca tiveram nos escritórios da Paulista. Zuleide tornou-se a diretora administrativa, garantindo que nenhum centavo fosse desviado e que cada pessoa ali dentro fosse tratada como se fosse da própria família. Lucas, o menino que foi os olhos e ouvidos de Mercedes no inferno,
tornou-se o coração do centro. Mercedes o adotou legalmente, dando a ele o sobrenome de Josué e garantindo que ele tivesse acesso à melhor educação que o dinheiro poderia comprar. Mas mais do que dinheiro, ela deu a ele o exemplo. Lucas não queria ser um médico como Letícia. Ele queria ser um engenheiro, para construir coisas que, como as obras de seu falecido avô postiço, fossem feitas para durar e proteger, não para esconder mentiras. Quanto a Letícia, o destino foi amargo. Ela perdeu o registro médico e foi condenada a prestar serviços comunitários justamente em abrigos públicos, limpando os mesmos chãos que ela um dia desprezou. Ela tentou procurar Mercedes várias vezes para pedir perdão, ou talvez para pedir dinheiro, mas Mercedes sempre se manteve firme. "O perdão é entre você e Deus, Letícia", disse ela na única vez em que aceitou uma visita. Mas a confiança é algo que a gente não recupera com um pano úmido. Algumas manchas penetram fundo demais na fibra. A cena final dessa jornada é algo que ninguém que passa pela rua do centro esquece. Era uma manhã de sol em São Paulo, daquelas em que o céu fica de um azul tão limpo que parece pintado à mão. Mercedes estava sentada em um banco de madeira no pátio do centro, observando Lucas brincar com outras crianças. Ela segurava a velha lata de metal azul no colo, mas a lata não guardava mais recibos de dívidas ou provas de crimes. Agora ela estava cheia de doces e pequenos brinquedos de madeira que Josué tinha começado a entalhar antes de partir. Mercedes olhou para as próprias mãos. Elas ainda eram rústicas, com calos que nunca desapareceriam por completo, como cicatrizes de uma guerra vencida. Mas elas estavam limpas, em paz. Ela abriu a lata e ofereceu um doce a uma senhora que tinha acabado de chegar ao centro, uma mulher que, como ela, tinha sido abandonada pela família. "Aqui a gente cuida um do outro", disse Mercedes, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Porque quem já teve que limpar a sujeira do mundo sabe que a única coisa que realmente brilha é a verdade." Na entrada do centro, em uma moldura de ouro legítimo, não estava um diploma de medicina ou um título de nobreza. Estava o crachá de faxineira de Dona Mercedes. Abaixo dele, uma frase simples servia de lição para todos os que entravam. "A dignidade não é um título que se recebe, é uma postura que se mantém, mesmo quando ninguém está olhando." Mercedes provou que o chão que ela limpou por 30 anos não era o fim de sua história, mas sim o alicerce sobre o qual ela construiu um império de bondade. Ela mostrou que o lixo mais difícil de limpar não é o que está no asfalto, mas o que está no caráter. E que no final, a vida sempre dá um jeito de devolver o brilho para quem nunca deixou de ser luz. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela te fez acreditar que a justiça pode tardar, mas nunca falha para quem luta com honestidade, se inscreve no canal agora. Eu trago histórias assim com frequência, para lembrar a todos nós que a nossa origem não define o nosso destino, mas sim a nossa coragem de enfrentar a verdade. E me conta aqui nos comentários de 0 a 10, que nota essa história merece? Eu leio cada palavra de vocês, porque cada comentário é uma prova de que a história da Mercedes chegou ao coração de quem sabe valorizar o trabalho e a honra. Eu conto com você para espalhar essa mensagem. Até a próxima história.